Olá pessoal, aqui quem fala é o Mestre Zósimo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, se inscrevam caso não sejam inscritos e vamos para mais um vídeo. Então, hoje eu vou falar sobre ou melhor, vou responder a questão de é o Mestre Zósimo um Chad ou não? E para que eu estou fazendo esse vídeo? Bom, porque eu num vídeo oportuno, né? Para quem está caindo aqui de paraquedas, é um canal Red Pill com foco cristão. Eu vou falar sobre a questão dicas para você conseguir se manter virgem. Vou contar como eu consegui até meus 36 anos, ou melhor, eu não fiz 36 ainda, né? Mas como eu consegui me manter virgem até essa idade, vou dar umas dicas, mas eu sei que quando eu postar o vídeo vai ter muita gente falando, ele deve ser feio, nunca conseguiu por isso. Não. Eu vou, como dizia o Raccoon, né? Não. Eu vou mostrar aqui algumas situações para responder a pergunta: o Mestre Zósimo é um Chad? Embora vocês vão ver, eu vou falar isso no decorrer do vídeo. Hoje eu acho que eu diria que eu sou um low Chad, mas independente disso, a questão é mostrar que beleza não foi o problema, que eu tive várias oportunidades e vou mostrar essa questão no vídeo. Vamos lá? Então era isso, né? Eu estava explicando porque que eu fiz esse vídeo. Essa questão de ser Chad no Brasil ou não e no mundo todo começa pela questão da altura. Hoje eu tenho 1,79 m e qual que é o padrão de altura do Brasil? Se eu não me engano, uma vez eu vi era 1,76 ou 1,77. Eu acho que depende da região. O que uma coisa que o Trunks já falou no vídeo dele, eu também já reparei na minha vivência, assim, realmente o pessoal que nasce no norte e no nordeste costuma ser mais baixo, né? O pessoal de lugares que eu trabalhei ou de pessoas que eu conheci que eram do nordeste, a maioria eram pessoas mais baixas, assim, né? Eu sou do norte, mas eu não tenho cara de nortista, né? Eu sou branco de olho azul, cabelo meio preto, meio castanho, né? E a gente sabe, o Brasil é um país bem racista, bem miscigenado e ter esse geotipo que fala. Nossa, fugiu a palavra agora. Fenótipo, isso. Ter esse fenótipo europeu no Brasil já chama muita atenção, né? Embora eu não more mais no norte, mas eu sou do norte, né? E isso faz muita diferença no Brasil, né? Isso eu realmente notei que o pessoal, os bolivianos que tem, eu via muitos deles em São Paulo capital e o pessoal do Nordeste comentava disso. E eu já escutei de umas pessoas comentando: nossa, você não tem jeito de ser de tal estado, né? O estado do norte que eu sou, que é melhor eu não falar, porque o pessoal lá era cabeça chata e você não tem jeito de cabeça chata, né? Mas enfim, isso aí é detalhe. Na região no norte tem umas misturas que vocês nem imaginam. Por exemplo, tem o tal do Cafuz e as pessoas que são negro com índio, né? Mas enfim, para lá a média de altura é baixa, mas depende do lugar. Mas enfim, eu tenho 1,77, isso já ajuda, né? Embora tenha a questão da média de altura mundial, se eu não me engano, o país com a maior média de altura é a Holanda, que acho que é 1,85. Os americanos acho que é entre 1,81 e 1,83 a média de altura deles, né? Então o Brasil já tem essa questão aí de não ser um país de altura média, mas isso varia muito, né? Imagino que a média de altura dos sulistas deve ser maior, né? Que a maioria dos sulistas que eu conheci eram de uma altura próxima ou igual à minha, né? Então, para falar essa questão de como que ser um cara branco de olho azul influencia, né? Vamos falar então essa questão eu já falei dele em alguns vídeos, um tio que eu tenho, né? O tio caçula dos, acho que foi 10 ou 11 filhos que a minha avó teve, né? Aí o que acontece? Ele sim era um baita de um Chad, né? Por mais que acho que ele nunca chegou a fazer academia e tal assim, mas ele pegava geral quando era novo, né? Acho que a geração que o Trunks chamava pé de valsa, né? Que acho que ele deve ter nascido em 79, 80 e poucos, eu deduzo, né?
que ele provavelmente é da geração X, né? Tudo dá a entender que ele é da geração X, né? Então, esse tio meu chegou lá na minha cidade, não pegou tantas assim porque tava pobre, né? Eu já falei disso no outro vídeo, mas ele era de São Paulo. São Paulo ele pegava geral e como ele morava numa região pobre de São Paulo, Zona Leste, ele tinha apelido de alemão, né? Coisa que é bem comum acontecer, que nem o caso mais conhecido, aquele cara que ganhou o BBB, né? Que tinha um apelido de alemão. Meu tio também tinha um apelido de alemão, embora não tivesse cabelo loiro, né? Mas é uma região com muita gente miscigenada, né? A Zona Leste de São Paulo, né? Por mais que tinha de tudo lá. Tinha gaúcho, tinha nortista, tinha nordestino, mas o pessoal da Zona Leste você via muito sotaque nordestino, é um pessoal que tem mais esse pessoal que é mais miscigenado, né? Tanto que meu tio tinha um apelido de alemão lá e pegava geral, tanto que depois foi descobrir uma filha que ele nem sabia, né? Aí beleza, então digamos assim, isso aumentava bem meu VSM, mas o que atrapalhou um pouco diminuiu um pouco meu VSM, talvez eu ia chutar que eu tinha um VSM de um 7 assim, ou talvez um 8 que caiu para 6. Deixa eu explicar essa questão do que caiu, né? Porque a partir dos 26 anos, mais ou menos, eu sei que eu comecei a ficar calvo, né? E tanto que acho que a calvície tem hora que ela começa a aumentar mais, diminui o ritmo de queda, por aí vai, que ela se acentuou bem nos últimos anos, né? Ficou um tempo mais ou menos e tal, né? Mas isso aí, queira ou não, vai diminuindo o seu VSM, né? Eu ainda não sou um aeroporto de mosquito, né? Ainda tenho o cabelo em cima, mas cada vez o cabelo caindo mais, né? Que não é muito difícil, de 40 anos eu já tá aeroporto de mosquito, né? Então isso acaba diminuindo bem o seu VSM, né? Até essa questão aí eu fico pensando se vale a pena fazer um implante ou não, né? Então eu vou decidir ainda e tal, né? Mas também se você começa a namorar e casa, ou precisa guardar dinheiro para um apartamento, é meio difícil você conseguir guardar, querer fazer um implante de cabelo, né? Eu conheci umas pessoas que deu certo, antes mesmo de ver esses casos da TV dos famosos assim, conheci umas pessoas no meu serviço que uns fez e deu certo, outros não deu tão certo. O cara que deu mais certo, ele fez na Turquia, né? Mas tem aí os casos do Igor do Flow Podcast, do Richard Rasmussen, aquele lá dos bichos, e alguns outros casos que estão ficando famosos assim. O implante de cabelo tá evoluindo bem, né? Pra minha sorte, eu não fiquei com cabelo branco nessa idade de 35 que eu tô, igual uns amigos meus, né? Que ficaram com cabelo branco antes dos 30, né? Daí a questão, eu sempre dei uma lutada contra a balança, né? Fui gordinho até os 15 anos, quando eu dei aquela crescida, isso acontece muito, você cresce, a barriga estica. Na época eu tava fazendo exercício físico de natação, também ajudou. Mas volta e meia a barriga volta. É o tal do efeito sanfona, né? Assim, o efeito sanfona, se seu corpo não ficar acostumado com aquele peso, é mais fácil você voltar ao peso comum. Então, por exemplo, se meu peso tá na faixa de uns 80 há vários anos, meu corpo ainda está acostumado. Então, se eu dou uma engordadinha, eu consigo voltar. Às vezes, se eu fizer exercício, academia, corrida, porque meu corpo não acostumou com o peso de 96, que eu já cheguei a pesar, mas não por muito tempo, né? Então, tem essa questão aí também de um pouquinho de barriga abdominal, gordura abdominal, acho que foi bem poucas vezes que eu não tive, né? Mas por uns 2 anos ela aumentou bem, aí eu parei de comer pão e umas outras coisas para melhorar a dieta, aí ela diminuiu bem e vai nesse vai e volta. Tanto que meu pai também acontece isso, né? Então eu tô nesse vai e volta de engordar, que não é aquela gordura que chama tanta atenção, mas aparece em algumas fotos, né? Então isso também diminui meu VSM. Então já vou entrar para uma questão aqui que beleza, o que eu fiz da minha beleza? Bom, eu fui criado já naquela cultura de ser ensinado que não era certo ficar, né? Umas meninas, quando eu era pré-adolescente, umas meninas queriam me ensinar a beijar, eu não queria, eu ficava apaixonado por alguma, elas não queriam e tal. Eu era lerdo, era pobre, não era popular, isso aí tudo influenciou também, né? E também só mirava no alto, só mirava nas meninas mais bonitas da cidade, que eu fui criado numa cidade pequena de 20 mil habitantes, mas às vezes só mirava nas meninas mais bonitas, isso sem ser popular, sem ser
sem ter dinheiro, que acho que o primeiro trabalho que eu tive foi com 21 anos, né? Então também sem dinheiro e por aí vai, né? E várias outras coisas. Eu nunca sempre fui da turma dos nerds, nunca fui popular. É, se umas meninas se interessavam por mim, muitas vezes eram meninas que não valia a pena. Na minha até o terceiro ano assim e tal, então não, acho que isso aí influenciou também, né? Por mais que talvez na época eu não tava tão convicto dessa questão de não queria ficar, né? Mas aí enquanto eu tava bem firme na igreja, não ficava indo embalado, eu nem tinha tanto interesse e tempo pra ficar caçando meninas pra eu ficar, digamos assim, né? Pra eu deixar de ser BV e tal, que era a cisma que eu ficava. Meu irmão gostava. Meu irmão mais velho gostava de ficar me zoando. Ah, ele nunca beijou, não sei o que, essas coisas assim, né? Mas eu meio que tentava deixar pra lá, né? E. Quer dizer, teve uma época no segundo e terceiro ano, eu fazia um bico de bem. Ó, que engraçado. Entre aspas, fazia um bico de professor de xadrez, né? Olha só, mas isso não rendia um dinheirinho pra umas besteiras assim na Lan House e tal assim, mas não rendia muita coisa, né? Mas nessa época, quando eu ia nos congressos da igreja e outras coisas assim, e o de amigos ficava sabendo, eu já tava começando a fazer sucesso, né? É, uma das coisas que eu lembro assim foi na época do Orkut, né? Logo que eu consegui ter um perfil no Orkut que é, eu nunca eu nunca cheguei a ter banda larga em casa, pra vocês terem noção, entendeu? Lá pro norte demorou muito pra chegar a internet barata, então eu nunca cheguei a ter internet barata, quer dizer, internet e banda larga na minha adolescência nem infância, né? Então eu lembro que eu tive que ir numa lan house pra tirar foto, fazer perfil no Orkut, tirei foto com a webcam e tal, nossa. Mas enfim, demorou um tempo pra eu conseguir ter umas boas fotos, né? Demorou um tempo pra alguém que tinha um bom celular conseguir tirar umas fotos pra mim, colocar essas fotos na internet melhor assim e tal. Mas aí quando eu consegui, aí começou a aparecer meninas assim que perguntavam de mim e tal, né? Por exemplo, eu não sei porque cargas d'água uma menina uma vez no Orkut ficou achando que eu era da Assembleia, né? Sendo que a igreja que eu era não era da Assembleia. Mas ela me perguntou, você vai na não sei o que, era o mar. Daí a sigla do Estado, né? Era uma sigla que eles usavam lá para a juventude da Assembleia de Deus, né? Você vai no Congresso da UMA, não sei o que, em tal data, né? A menina me conhecendo pelo. Era de uma cidade vizinha, me vendo pelo Orkut e perguntando, né? Eu nem sabia o que era a sigla, fui ver no Google o que era e descobri o que era a sigla, né? Ou, ou procurei no próprio Orkut, digitando no Orkut na época, eu não lembro, mas aí eu falei, nossa, essa menina tá achando que eu sou da Assembleia, que eu vou em congresso, vou pra conhecer ela, né? Então, logo que eu consegui botar umas fotos minhas no Orkut, já começou a mudar um pouco, assim, né? De pessoas falar nas fotos que eu era bonito, que eu parecia muito esse tio meu que o pessoal, esse tio Chad meu, né, e tal, que enquanto eu tive cabelo, muita gente às vezes até me confundia com ele quando eu chegava a primeira vez na casa de uns parentes. Eles achavam que eu era ele, né? E essa questão de alguém ver minhas fotos no Orkut e querer me conhecer acontecia mesmo, né? É, um tempo bem depois desses acontecimentos que eu vou contar mais pra frente, mas aconteceu, né? De, esses casos assim de menina que me via falar, ela fulano quer te conhecer, né, e tal. O menino que via minha foto no Orkut, depois Facebook e outras coisas assim, falar que queria me conhecer, né. Isso acontecia muito, né. O, sejam que via minhas fotos ou via meu perfil na rede social de algum amigo meu, ia perguntar, né. Tem um caso assim, mas que eu já vou contar ele agora, né. Um amigo de igreja que eu tinha, né, ele um dia pegou e falou: tem uma menina que viu sua foto no perfil e pediu para ir te conhecer, né? Isso aí eu acho que era a época que eu estava terminando meu curso técnico aí e tal. Que acho que eu também estava desempregado, não lembro agora. Ou se eu estava trabalhando já, não lembro, estava de carteira assinada, eu era estagiário, nem lembro, mas aí beleza. Era a época que estava passando no cinema aquele filme, Era do Gelo 3, que a gente foi no cinema, né, e tal. Esse amigo meu tinha carro, né, e tal, levou a gente.
Mas foi um caso bem esquisito, assim, a menina que parece que já estava se preparando para sair da igreja, quis me conhecer, sabe lá com quais intenções e tal, né? E era um caso até estranho, assim, porque, nossa, a menina. Eu lembro que além dela não ser bonita, dava a impressão que ela tinha algum tipo de defeito, ou se não chegava a ser defeito, era assim, como se ela tivesse a testa tão grande que parecia que ela tinha calvície feminina. Olha que calvície feminina é bem raro, né? Então era. Eu lembro que além de ela não ser nem um pouco bonita, tinha esse caso, né? Mas ela era ajeitada, digamos assim, né? Vai entender, depois disso ela casou com um cara uns 20 anos mais velho que ela, né? Ela era de ficar indo nesses negócios de bailão gaúcho da vida e tal, e acho que casou com um gaúcho que era uns 20 anos mais velho que ela, né? Vai entender, mas enfim. É, então agora vão comentar logo o caso da primeira menina que eu beijei, né? Quando eu perdi meu bebê, digamos assim, né? Lembrando o caso dos vídeos do Trunks, né? Ele fala muito do magrinho de firme e a gordona brava, né? Acho que foi mais ou menos esse o caso meu na época, né? Na verdade, eu nem era um magrinho de firme, acho que era na época que eu servi o exército já, né? Então tinha uma renda mais ou menos na época, né? Tolerável, digamos assim, né? O... Só que não era nada fixo, né? O exército não é fixo para quem não é concursado, não cursou as academias militares ou de sargento ou de oficial, né? Mas beleza, era um dia que eu tava muito revoltado porque eu só tomava toco fora das meninas que eu gostava da minha igreja. Aí teve um programa lá da igreja que era de quando era o aniversário da juventude, né? O, Aí beleza, uma programação eu tava vendo, vi duas, três, quatro, não lembro, meninas que eu tinha ficado interessado, que não quiseram nada comigo, aí peguei carona com outro amigo meu, é, fui um pouco na casa dele e tal, que tava essa prima da esposa dele e tal lá, né? Aí, aí essa gordona brava, digamos assim, né, pegou e falou: Ah, você não quer anotar meu telefone aí não, né? Ela na verdade não chegava a ser feia assim, mas a coitada era bem obesa, né? Então foi aquele caso. Não era tão obesa, acho que. Depois eu fui descobrir que ela tinha esquizofrenia, coitada. Ela toma remédio controlado, um tempo até desapareceu, que diz que esquizofrênica dá esses surtos assim, né? E tal. Pelo menos ela me contou o dia que a gente tava. O dia depois de quando a gente tava ficando, né? Que ela tinha esquizofrenia, né? Pelo menos ela não escondeu, né? Que nem meu tio que foi descobrir que a esposa tinha esquizofrenia depois de casado, né? Um dos motivos que ele disse para largar ela, a minha tia, foi porque disse que esconderam a doença dela, né? Mas isso é assunto para outro vídeo, né? É, então vamos lá. Aí ela pegou o meu telefone, eu peguei e falei: Ah, você tá interessado em mim? Não sei o que, eu queria resolver isso logo. Ah, posso só te dar um beijo? Ah, foi só um selinho, e o selinho virou um beijo mais demorado, né? Foi assim que eu deixei de ser bebê uma época, né? Mas o foi uma coisa meio de impulso assim, eu não queria namorar com ela não e tal, nem um pouco, né? Ela não me agradava nem um pouco a aparência dela, né? Mas só para o vídeo não ficar muito grande, né? Foi assim que eu perdi meu bebê, né? O, da menina me ver assim, né? E pegar e... Só que coitado também, né? Era a tal gordona brava, digamos assim, né? Que nem o Trunks falava, e também negra, né? Eu já tenho que contar logo essa questão de raça, eu vou nos outros relatos relatar isso, que eu vejo pessoas negras que eu já perguntei e já falaram que é verdade. É, que assim, homem negro tem queda por loiro e mulher negra queda por cara branquelo, né? Ainda mais de olho azul. Então isso aí sempre fez muitas negras estar interessado em mim, né? Vários casos que eu vou contar aqui vão ser de meninas negras, né? Então essa foi a primeira que eu beijei, foi um desses casos. Até, até eu lembro que uma vez na rua, assim, uma menina me viu dentro de um carro e falou: Ô, lá em casa. Aí eu fui ver, era uma negra do estilo gordona brava, né? Mas que eu não, na época eu já sabia que eu não ia ser besta de voltar lá e pegar o telefone dela, né? Então é isso, mas
Beleza, quando eu cheguei na época da faculdade, teve uns casos assim de menina que eu fiquei interessado que não quis, mas teve outras que meio que deu chance, só que assim, a primeira faculdade que eu fiz eu não tava querendo fazer, fiz por pressão dos meus pais, aí já tava planejando ir embora e meio que deixei pra lá, né? A menina que eu tava interessado, ela direto ia e voltava em outra cidade e tal, né? Mas eu só sei que uma vez eu perguntei dela, né? Para um amigo meu em comum, ela quis me conhecer e tal, assim, a gente comeu na faculdade junto uma ou duas vezes assim e tal, né? Eu chamo ela pra sair, mas um dia ela disse que ia ir pra cidade dela, mas aí eu já tava planejando ir embora e tal, que disse que depois que ela comentou com as minhas amigas da faculdade, ai, mas se ele for embora, como é que eu vou ficar com ele? Mas acabou ficando por isso mesmo. Mas assim, essa moça chamava bastante atenção na faculdade, né? O, na época ela cursava direito, que era um curso que não tinha fama de não ter mulher muito bonita, não, na época, né? Era tipo as nerds assim que fazia direito, né? Muitas na época. Era outros cursos que eram os de mulher bonita, né? Que vocês já sabem, odontologia, medicina, educação física, né? Beleza, e até daí uma. Não, quer dizer, a amiga não é. No caso, um amigo que fez essa faculdade depois, foi fazer direito lá, eu comentei desse caso com ele, ele falou assim: não acredito, Zosmo. Como que você teve chance de ter alguma coisa com a fulana, uma das meninas mais cobiçadas daquela faculdade, não teve nada? Eu falei, eu já tava pra sair, eu tava meio sem dinheiro, não ia ficar insistindo muito pra chamar ela pra sair e tal, e deixou pra isso. Mas assim, mas na época eu já vi que ela, por mais que eu ainda era bem devagar, bem de pouca conversa na época, eu vi que minha aparência estava numa média boa, assim, que na época eu não estava muito com problema com a balança, né? Na época ela ficou com interesse, acho que a gente tinha um churrasquinho na faculdade com mandioca que a gente conversou junto algumas vezes e por aí vai, né? Mas já estava bem na época que eu estava para ir embora da faculdade, não deu para descobrir o que ia virar. Então, o próximo caso que eu vou contar, esse eu já contei, eu tô anotado aqui, deixa eu só ir marcando aqui no meu arquivo de texto que eu tô marcando os casos que eu já contei. Vamos lá. Antes de chegar nesse caso, vamos lá. Então, logo que eu mudei pra cidade que eu morei a maior parte da minha vida, né? Que não era a minha cidade natal, né? Mas a cidade que eu fui para estudar, que eu fiz meu curso técnico e tal. Eu fui no retiro de igreja e daí tava mirando umas meninas e tal, mas que já estavam com outros caras, fiz essa bobagem e tal, né? Mas aí Aí teve umas duas, três interessadas em mim no retiro, mas não eram as que eu queria e também não eram muito bonitas, mas deixei pra lá. Mas eu lembro que até tinha um negócio de mandar recadinhos para tentar conhecer gente, recadinhos anônimos que alguém lia e falava, um recadinho para Mestre Zósimo, fulano falou que quer marcar de te conhecer e tal, algumas coisas assim, né? Mas eu lembro que daí, nesse retiro, falaram, não sei o quê, ele é a cópia perfeita do Fábio Assunção. Eu falei, nossa, porque essa beleza não... Suposta beleza de eu ser a cópia perfeita do Fábio Assunção não reflete em conseguir achar uma namorada, né? Era a pergunta que eu fazia, né? Olha que nessa época eu já tava mais tomando cuidado pra só ficar interessado em menina da igreja, né? Não lembro direito. Tava mais ou menos nesse termo, né? Depois eu vou ter um tempo querendo meninas do mundo, mas deixei pra lá, né? Mas até a menina que falou isso, que eu era a cópia perfeita do Fábio Assunção, mas ela falou mais fazendo propaganda de mim para as amigas dela, porque depois ela acabou querendo namorar com um recém-convertido que chegou e tal na igreja e que, como vê, era recém-convertido de boa aparência, tinha aquela malícia do mundo que a gente não tem e tal, né? Mas era uma menina que eu fiquei interessado na época também. Não muito assim gamado, mas eu fiquei interessado e tal. Mas ela deu uma desbaratinada nesse retiro que, eu tô voltando de um namoro com não sei quem e tal. E aí não consegui nada não.
Então eu contei desse caso aqui de ter escutado isso, que ele era a cópia perfeita do Fábio Assunção. Para quem não lembra, o Fábio Assunção é aquele ator que já fez muito papel famoso, né? Vamos lá, teve o Renato Mendes naquela novela Celebridade, teve o filho do Rei do Gado lá no Rei do Gado, mas é um ator bem conhecido da geração Y, conhece bem, né? E quem for muito mais novo assim e tal, talvez ele seria, sei lá, um equivalente àquele ator Caio Castro na década passada, né? Seria um Caio Castro de hoje ou seria o Fábio Assunção no começo dos anos 2000, né? Ou década de 2000 praticamente, né? Então vamos lá, qual o próximo caso? Beleza, aí eu acabei de chegar nessa cidade lá que eu fui para estudar, aí então teve uma programação lá na igreja, beleza, depois uma amiga da igreja vai contar, fulana de tal, da igreja tal, quer te conhecer. Ela falou muito do seu olho azul e tal, que queria te conhecer. Essa moça aí é uma moça negra de, acho que uns 27, 26 anos que ela tinha na época, né? E eu acho que tava com 19 ainda, né? Era uma diferença de idade mais ou menos assim, mas olha, uma menina realmente super gente boa, assim, mas o que deu dó mesmo é que ela tem uma exceção pra menina negra, assim, eu acho que juntava ser de igreja muito tradicional, assim, mas a moça realmente tinha, sei lá, 26 anos, mas tinha cara de 35 para 40, assim, sério. Não sei se pelo fato de ser uma menina muito simples, os trajes e tal, assim, mas a menina realmente parecia ter muito mais idade do que ela tinha, entendeu? Dava dó, assim, do caso dela e tal, né? E essa quis me conhecer e tal, assim, mas não só isso, na época acho que eu não lembro se eu tava com interesse tão forte assim por outras meninas, né, mas o que eu vi na época também, que se eu começasse a namorar ela, talvez eu depois nunca mais nem tive tempo pra ver se ela tava namorando ou não, né, logo depois disso que eu não quis nada com ela, ela começou a namorar e tal, mas assim, mas eu sempre pensei nesse tipo de menina, como assim, como eu tava lá naquela cidade pra estudar, eu pensei assim, vai ser um atestado de pobreza. É, vai ser um atestado de pobreza casar com essa menina, né? Começar a namorar e acabar casando com essa menina. Porque daí eu vou ter que começar a trabalhar, não vou começar a conseguir fazer minha faculdade. Assim, para resumir, eu tive adolescência pobre. A infância eu diria que foi até uma infância de classe média num certo sentido tranquilo, assim, né? Que era uma época que o Brasil estava bem assim e tal, não tinha muita inflação, aquela época do Fernando Henrique, que brinquedos eram baratos e tal, né, das lojas de 99. Nesse aspecto eu tive uma infância bem tranquila assim e tal, né, embora estudei em colégio público, né, porque uma época já nem tinha colégio particular na minha cidadezinha, né. Mas aí na minha adolescência fiquei ferrado de dinheiro, porque assim, meu pai separou da minha mãe quando eu tinha 14 anos, assim, ele dava muito mais dinheiro do que era obrigação dele, ele pagava a prestação da casa, conta de água, luz, e ainda dava muito mais dinheiro do que seria obrigação legal dele, né? Só que mesmo assim ainda a gente vivia numa situação de muito aperto, né? Então não sobrava dinheiro para quase nada, assim, era o básico e já era, entendeu? O Nem internet a gente conseguia colocar praticamente, né? Só que aí quando uns 5 anos depois assim e tal, né? Minha mãe começou a trabalhar também, aí eu melhorei de situação. Minha mãe mandava um certo tanto de dinheiro e meu pai outro para eu estudar em outra cidade, né? Meu irmão já vivia independente, que era só eu e o meu irmão, né? Aí beleza. Meus pais estavam pagando para eu ficar só estudando. Meu pai tinha melhorado um pouco a renda dele também e tal, né? Ajudou nessas questões assim, né? Mas aí beleza. Aí eu sabia, o curso que eu fazia não era noturno, né? Depois que eu fui à faculdade, teve uma outra faculdade que eu iniciei que era bem difícil, faculdade período integral, não consegui terminar, que era engenharia, não consegui terminar engenharia na época, né? Em universidade pública, aí resolvi ir só pro curso técnico, né? Minha trajetória acabou sendo ao contrário, né? Normalmente o pessoal faz curso técnico para fazer faculdade, eu fui ao contrário, né? Vi que não ia conseguir terminar uma faculdade de engenharia, aí resolvi ir pro técnico, né? Da mesma área, porque tinha gostado de trabalhar na área e tal, e pensei, depois eu faço uma engenharia noturna, né? Eu já até podia fazer uma engenharia
noturna, mas eu acho que nem vale a pena mais. O jeito que tá a situação do Brasil, desindustrialização e tal, nossa, vale mais a pena. Agora que eu já sou concursado, para quem tá caindo de paraquedas aqui, veio lá o meu vídeo, como que eu passei no concurso público e como que eu digo que a Red Pill não pode te atrapalhar nos estudos. Vai lá e vê esse vídeo, tá bom, pessoal? Mas enfim, nessa época que essa menina quis, eu vi assim, pô, se eu começar a trabalhar em qualquer emprego pra namorar com ela depois que ela vazar, vai ser meu atestado de pobreza, né? Então isso aí influenciou também, mas por ela não ser bonita mesmo, né? A coitada era. Se tinha 26, tinha cara de 35 beirando os 40. 40, coitada. Olha que isso é bem raro nas negras, porque geralmente as negras demoram mais pra envelhecer, né? Então. É, só comentando desse caso, assim, de negras interessadas em mim, que logo logo eu vou contar de outra, né? Um primo meu que era mulato e outros pessoas que conheciam pessoas negras comentavam disso, que eles mesmos falavam entre eles, ah não, tem que casar com um branco pra embranquecer a família, né? Tanto que esse meu primo mulato, ele acabou casando com uma loira também, né? Então esse autorracismo é uma coisa que eu já perguntei pra algumas pessoas negras que é real, viu? E um canal pra vocês saber bem sobre esse caso assim é o do Projeto Conselho, né, do Ricardo Tomé. Tem vários vídeos dele falando sobre isso, mas principalmente os depoimentos das pessoas negras comentando isso. O caso muito que os rapazes negros falam quando eu era novo, sem dinheiro, nenhuma menina negra quis. Depois que eu melhorei a aparência e melhorei de condição financeira, elas vinham sendo mães solteiras e me queriam, né? Isso é o que acontece muito no Brasil, né? Mas vamos lá. Continuando a vida e tal, uma vez teve uma programação da igreja, eu estava aprendendo um instrumento de sopro, aí eu estava interessado em aprender já na época, não lembro, né, e tal. Aí vi uma menina de longe que não era nem um pouco bonita aprendendo tocando instrumento de sopro, até pensei de conversar com ela e tal, porque a gente estava aprendendo instrumento parecido, mas resolvi deixar pra lá, né. Daí até um amigo meu comentou na época da igreja, não, vai lá conversa com a menina e tal, não sei o que, mas deixei de boa, né? Porque eu não achava ela nem um pouco bonita, né? Mas sabe que na época eu já pensei assim, será que se eu for conversar com essa menina, ela negra, nem um pouco bonita, não vai ficar interessada em mim? Eu já meio que deduzi isso, né? Aí beleza, aí acaba que quando eu vou fazer curso técnico nesse colégio, ela ela fazia curso técnico também e fazia aula de música, né? Que esse colégio tinha curso técnico e aulas de música, tinha várias coisas nesse colégio, né? Aí eu não conhecia ela ainda, né? É, reparava ela em umas programação da igreja e tal assim, mas ela nunca tinha reparado em mim, né? Tanto que às vezes eu quase esbarrava com ela no corredor e tal, ela não via, mas eu falei, tem que alguma hora ir falar com ela, né? Aí quando eu resolvi fazer aula de música lá, um dia ela tava lá e tal, eu comentei, você é que toca tal instrumento na igreja tal, né? Na igreja de número tal, nossa, né? De tal bairro. Ela, sim, sou eu, né? Aí beleza, aí começou, a gente conversava nas aulas de música, ela falando, você tem que se dedicar mais, não sei o que, pra aula de música, porque professor tal é bem exigente, não sei o que, né? Eu falando, beleza, mas no momento eu tô sem tempo, tô fazendo inglês e curso de desenho, não sei o que, não sei o que, né? Mas até que logo logo o pessoal da igreja começou a comentar, olha, vamos fazer que nem o Greg de Todo Mundo Odeia o Chris. Olha, ela tá na sua. Ela tá na sua. Eu acho que esse tá na sua já era até antes deles dublarem pro seriado, né? Porque eu lembro meus amigos o ano acho que era 2009, 2008, eles falando isso. Fulana tá na sua, hein? Mas, digamos que ela não me agrada nem um pouco de aparência. Não tem como, né? Ali não teve como mesmo, né? Então é melhor não dar mais detalhes, né? Mas assim, a moral da história era uma menina da mesma igreja minha, que também estava aprendendo instrumento de sopro igual eu deduzi que ela ia ficar interessada em mim e ela ficou. Eu não tenho nenhuma dúvida. Muitos anos depois e tal, assim, eu naquela coisa, ela falando que teve depressão na época, eu preocupado de fazer minha obrigação como bom cristão e tal, assim, ela tinha me chamado para ir no cinema, né? A gente ficando bem amigo. Hoje deve ser a melhor amiga que eu tenho se brincar, assim, né?
Embora justamente eu sempre evitei conversar muito com ela para ela não ficar muito mais interessada em mim, né? Sempre evitei, por mais que a gente tinha uma boa amizade, ficar ligando para ela e passar horas no telefone igual com outros amigos eu já fiz, né? Mas enfim. Aí um dia eu falei, já que você tinha me chamado para ir pro cinema, eu acho que era bom eu ir com você e tal, eu gosto da sua amizade e tal, e tá passando o filme dos 10 Mandamentos, né? Aí eu peguei e topei com ela, né? Tanto que ela meio que deu aquela deitada no meu ombro, assim, né? De querendo deitar cabeça com cabeça, né? Não vai tentar me beijar, não, né? Tadinha. Mas aí eu peguei e meio que joguei o corpo pro outro lado, assim, né? Tanto que depois disso eu comentei com uma outra amiga da igreja que trabalhava comigo na época, mas que nunca tinha me dado bola e tal, né? Que aquela lá era realmente quase uma Stacy, né? Mas aí ela comentou comigo, quando eu tinha comentado esse caso. Ai, nossa, se um menino fizesse isso, acho que eu ia embora do cinema. E não sei o que, nossa, a menina não se valoriza. Eu falei, fulano, nem todo menino é que nem você, né? Tem meninas que têm autoestima baixa, né? Mas é isso, para não procurar, para não prolongar muito a história, é isso. Uma das melhores amigas que eu tive assim da igreja, ela não me agradava muito a aparência. Depois que com a convivência, ela tinha uns espécie de surto, de histeria, assim, sei lá como é que eu vou falar, um chilique, né? Tinha várias coisas assim, né? Que nem uma vez que eu chamei ela de acomodada, nossa, a menina ficou marara. Ai, se você falar comigo desse jeito de novo, acaba a nossa amizade. E teve outras duas ou três vezes que ela falou assim: ai, se você falar de tal coisa de novo, acaba a amizade. Eu falei: que menina surtada. Parece minha mãe. For pra casar com alguém que é surtada que nem minha mãe, eu tô de boa, hein? Então, é isso, né? Depois eu até pesquisei sobre esse tipo de mulher, né? Que é ou histeria ou colérica. Tem várias definições psicológicas disso que eu queria entender que era a questão que minha mãe tinha, né? Que minha mãe até hoje é uma pessoa bem difícil de lidar, que às vezes dá esses chilique assim quando é contrariada, que é complicado. E eu não moro com a minha mãe faz muitos anos, né? Como eu saí de outra cidade para estudar e tal, né? Nunca mais voltei para minha terra natal, mas até meu irmão brinca assim que 15 dias pra eu ir pra minha mãe ficar junto é muito tempo, né? Porque às vezes ela dá esses estresse assim e minha mãe não gosta de ser contrariada e tal, né? E é complicado. Aí, fora ela não me agradar nem um pouco de aparência, esse gênio dela assim me deixou mais pé atrás ainda, né? Então vamos mostrar uns outros casos assim. Quando eu estava na universidade, o pessoal sabia que eu não ia em balada. A maioria, né, os que me conheciam, que eu não ia em balada por ser evangélico e tal, né? Eu fui em baladas assim, acho que entre os 16 para 18 anos, assim, em um ano mais ou menos, ou um ano e meio que eu tava. Não é que eu não tava firme na igreja, é que assim, era uma igreja de cidade pequena que o pastor ia uma, duas vezes no mês, olhe lá, né? O pastor morava em outra cidade, era uma igreja pequena que ninguém ia ficar te investigando. Ai, ele tá indo embalado, entendeu? Eu era batizado tudo, mas não era do grupo de louvor nem nada. Talvez ninguém nem ia ter ficado sabendo que eu ia embalado ou não sei o que e tal, né? Pra ter essa coisa de. A minha igreja era rigorosa em algumas coisas, em outras não. Tava naquela fase de transição, assim, de uma das igrejas pentecostal legalista para uma igreja mais liberal. Então, se alguém alguma hora ficou sabendo que eu ia em festa, ninguém nunca procurou perguntar o que era ou para me punir e tal, não sei o que, né? Depois, quando eu mudei para a cidade que eu fui estudar, eu já nem ia em festa balada mais, né? No máximo eu ia no aniversário de algum amiga, assim, que era aqueles barzinhos que às vezes lembravam um pouco balada, né? Mas era mais barzinho, mas enfim. Mas aí de uma vez que teve essas. Às vezes chamava chopada, às vezes chamava festa mesmo, mas enfim, que teve uma dessas. O, não lembro se era a de recepção dos calouros, o que foi, que daí depois eu até fiquei sabendo que ia até perguntar, né? Ah, e aquele menino de olho azul que sempre tá lá no DCE e tal, né? O pessoal comentando, uma ou duas meninas perguntou de você, né, e tal. É, então, essa questão aí da menina ter perguntado de mim, caso bem interessante, mas só para um adendo aqui, pessoal. Nessa época, o DCE, eu fazia engenharia, e engenharia não era um curso tão esquerdista igual os cursos de humanos. Então, o DCE era um lugar
normal assim que tinha numa TV, um videogame e outras coisas que o pessoal ia lá para descansar entre uma aula e outra, ou quem saía mais cedo pegar um lanche. Não era esse antro de maconheiros igual é hoje em dia, né? Tanto que isso aí tem tempo também, porque eu lembro que eu usava o computador lá desse lugar para trocar arquivos, mandar arquivos por e-mail, por disquete, né? Então isso tem tempo. Tanto que eu pobre na época, o pessoal até brincando assim. Ô, mestre Zosmo, você não quer um pendrive? Não, eu vou te dar um pendrive, você tá usando disquete ainda. Eu falei, ué, é o que temos, né? Que eu lembro que os primeiros pendrive eram caros na época, né? Até falando de novo nesse caso assim dessa faculdade, teve uma loira de farmácia que eu lembro que eu via que estava interessada em mim assim e tal. Daí ela falou que queria me conhecer, mas eu sempre deixei pra lá, né? O... Não, acho que a história não era essa, não. Na verdade foi assim, eu via que ela me olhava, meu amigo comentou e tal também, mas eles falou, ela é bem baladeira, eu sempre vejo ela numa festa e tal assim, e nunca corri atrás, até que um dia eu comentei isso com um amigo meu que estava perto, que conhecia ela, foi lá e falou com ela. Daí, ela falou que também quer te conhecer, mestre Zosman. Eu falei, é o jeito lá. Foi tal, porque na verdade depois eu descobri que um amigo meu da faculdade, que eu dividi apartamento uma época, que me incentivou a ir pra cidade lá que eu estudava, ele fez muita amizade com o irmão dela, né? Então eu falei, dá pra conhecer e tal, mas depois não corri atrás de pegar telefone, na época não tinha WhatsApp ainda e tal, porque eu sabia que menina do mundo, baladeira, não ia dar nada, né? Mas era uma menina de olho azul também e tal, né? É, não sei até que ponto ela chamava tanta atenção na faculdade, né? Só por ter o olho azul, mas era uma menina que eu podia ter tido alguma coisa, mas não corria atrás, né? Então é isso, vamos continuando marcando os casos que eu comentei aqui pra ver se eu sou um Chad ou não, né? Mais pra frente eu vou ter que falar, porque será que na verdade, o que eu vi da Red Pill me esclareceu isso tudo. Por que eu tinha dificuldade pra achar namorado na igreja? Em certas épocas eu era meio devagar assim, e também ao mesmo tempo que eu era meio devagar, às vezes eu só mirava nas mais bonitas, né? Aí beleza. Mas acho que isso era o problema de igreja grande também. Às vezes o pessoal não se conhecia, né? Quando eu fui na cidade para estudar, eu já tava numa igreja grande, né? Mas aí beleza, os outros rapazes eram mais. Principalmente quem pegou a malícia do mundo era conseguia namorar mais fácil que eu e tal, né? Mas beleza, mas até que daí teve um encontro de jovens da igreja em outra cidade, que daí eu conheci uma moça. Ela não era muito bonita, não era bonita, na verdade, grosso modo, mas tinha um corpinho bonito, eu lembro na época, porque ainda era o Orkut, eu vi. Ela tinha um corpo bonito assim e tal, né? Ela, na verdade, assim, era uma menina normal, mas ela tinha aqueles óculos fundo de garrafa e tinha que tirar aquele óculos fundo de garrafa pra achar beleza nela, né? Assim, conversei um pouco e tal, assim, mas tava ferrado na época. Fazia curso técnico e faculdade. Na verdade, eu não tinha tido coragem de largar a faculdade de engenharia ainda pra ficar só no curso técnico, mas enfim. Eu acho que eu tive mais ou menos um ano ou dois pra tomar atitude com ela, tentar alguma coisa, mas nesse tempo eu tava desempregado, tive no máximo estágio, olha a merda. Estágio e um negócio, e era monitor na faculdade também e tal, né? Tive um emprego de carteira assinada, o primeiro emprego de carteira assinada que eu tive, fui demitido acho que em 3 4 meses. Aí, olha a merda. Aí acho que quando eu fui servir o exército, que eu fiquei melhor de situação, o... eu acho que ela já tava namorando, entendeu? Então foi assim. Teve muitas épocas que aparecia menina que não eram tão bonitas, mas davam pra encarar, entendeu? Principalmente você sendo virgem, uma das melhores coisas de ser virgem é que uma 3.0 pra cima você consegue ela fazer você ficar de barraca armada, né? Vamos falar assim, né? Se você quiser. Então, eu nem escolhia muito, mas aí eu sabia, nossa, como é que eu vou ter dinheiro pra namorar? Como é que eu vou fazer outras coisas? Aí eu não tava tomando atitude, que eu já tava planejando ir embora da cidade que eu tava também, porque eu fiquei meio chateado, porque eu fui pra aquela cidade e tudo deu errado. Tinha poucos amigos,
não consegui uma boa menina pra namorar, eu não consegui um serviço bom, eu falei, vou mudar pra outra cidade e tal, né? Aí beleza, já tava decidido a mudar pra outra cidade, não corri atrás de procurar namorada, né? Às vezes tentava outra com uma menina ou outra num momento de impulso assim, de pedir o telefone, pedir pra sair e tal, mas quando começou a aparecer umas meninas interessantes da minha igreja, depois dessa acho que teve uma, uma lá também, que logo que ela ficou mais saiu da adolescência, acho que tava com 16 anos, assim, o pessoal da igreja comentou. Falou, nossa, mas ela é uma menina muito legal mesmo e tal, né? Quando ela se arrumava bem, ela era bonita, mas assim, eu já tava planejando sair, eu deixei quieto, entendeu? A época que eu já tava com dinheiro pra namorar, um emprego mais fixo assim e tal, eu deixei quieto. Que eu já tava planejando sair dessa cidade, foi um plano bem feito que eu peguei e me mudei dessa cidade, né? Já estava estudando para concurso da minha área também. Que nem eu falei no vídeo, acho que eu fui ser chamado no. Passei de vez mesmo num concurso com um bom salário, acho que foi o 16º que eu fiz. Eu fui entre acho que o quinto e décimo mais ou menos, eu passei, mas com salário baixo, né? Ou então em contrato temporário e tal, né? É, enfim, no exército depois eu trabalhei era como militar temporário da área do meu curso técnico, né, que ganhava como sargento, era um salário bom para época, mas não era estável, né? É, enfim, depois eu conto mais dessas, daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto de ser militar temporário, né, e tal. Mas vamos lá, então era isso, essa cidade eu queria mudar quando começou a aparecer boas meninas da igreja para namorar. Tinha uma lá na igreja que eu congregava, uma em outra igreja assim que eram meninas mais de demonstrar mesmo que estavam interessadas, mas eu já estava tão convicto que eu queria mudar daquela cidade que eu deixei quieto, entendeu? Mas ainda nessa cidade que eu estava morando, tem que contar um caso bem interessante, assim, né? Quando eu já estava planejando mudar lá, né? É, teve o caso dessa menina. Vamos ver, deixa eu contextualizar aqui a linha do tempo, né? Essa é a menina do restaurante. Mas antes da menina do restaurante, eu tenho que contar outro caso de umas meninas que me. É melhor deixar o caso da menina do restaurante para daqui a pouco. Ou não? Já falo dela? Não, não, deixa a menina do restaurante para daqui a pouco. Vamos falar logo de uma das principais oportunidades que eu tive de perder a virgindade, né? Foi assim que. Dá pra falar o nome dela aqui, que é Tainá quer te dar. Quase rimou, né? Tainá quer te dar. Uma época que eu fui o. Eu ficava mudando de um lugar ou de uma república ou de pensão, pensionato para outra até achar um lugar que era bom. Aí inventei morar com um rapaz lá, né? Que anunciou vaga na OLX, Orkut na época, não lembro, né? Pra dividir apartamento. Aí beleza, ele fazia as festinhas dele, né? E tal. Aí chegou uma amiga dele lá e tal, né? Acho que ele deve ter falado de algum jeito assim que ou que eu era evangélico ou que era virgem, não lembro qual era o contexto, e mais a menina já talvez já tinha bebido um pouco e comentou assim, Tainá quer te dar. Disse que te achou bonito e tal, não sei o que. A menina chegou a entrar no meu quarto. Eu não lembro se foi da primeira ou da segunda vez e tal, assim, né? O, Eu tava lá de boa e tal, ela, oi, tudo bem, como é que você tá e tal. Eu peguei, eu saí, não sei se foi pro banheiro, se foi pro mercado. Não, acho que eu provavelmente deve ter dado desculpa que tinha que ter ido tomar banho e tal, não sei o que, assim, né? E depois ela veio nos outros churrascos assim e tal, não lembro bem o contexto. Mas aí o cara ficou falando assim, vai ter um outro churrasco aí e a Tainá falou que ia te dar. Eu lembro que eu orei a respeito, pedi até ajuda pra uma amiga minha, dado eu fingir que sou sua namorada e tal, não. Tinha um problema ainda que acho que tinha estragado a fechadura do meu quarto. Eu não lembro que rolo que foi assim e tal, mas no final das contas eu pensei assim, acho que Deus vai dar um livramento. Eu pensei de dormir na casa do amigo meu outro dia, eu não lembro se eu ia falar com o meu amigo, com o cara que dividia lá pra ele parar com essa besteira, senão eu ia pra outra casa e tal, mas no final das contas acho que ela acabou não vindo na festa, que supostamente ela ia vir e que esse pensamento de Tainá quer te dar, né? Então eu sei que consegui me livrar desse risco, né? O que eu lembro de conversando assim com essa menina, ela, ela comentou um pouco da história dela. Entrou esse papo de sexo, não sei o que, Deus ser virgem, não sei o que, né?
Época que eu, às vezes, por insistência, eu entrava na rodinha de conversa quando esse amigo meu fazia os churrascos dele lá, né? É, tanto que depois eu acabei até mudando dessa casa, né? Mas aí é, entrou esse papo de sexo e não sei o que, e elas falam, ah, que sexo é muito bom pra vocês homens, né? Porque vocês sempre gozam e não sei o que, e não sei o que. E eu comentei desses casos assim, tal, mas e amor no meio da história e tal, né? Ela falou, mas isso aí é verdade, eu posso sair com vários homens mesmo, mas quem eu vou amar sempre vai ser o pai do meu filho, né? Ou seja, além de tudo, era Sol. Mas eu lembro que chamava muita atenção porque ela era bonita e era um bonito que ainda me lembrava muito. Eu tenho mania de achar as pessoas umas parecidas com as outras. Ela lembrava muito uma professora de matemática que eu tive, que eu era muito fã da beleza dessa professora de matemática. E lembrava uma versão mais nova da professora. Então eu lembro que eu fiquei com bastante medo na época, assim. Falei, nossa, será que eu vou resistir se ela entrar no meu quarto de novo? Mas beleza, esse é o caso antes da menina do restaurante, né? Essa menina do restaurante é. Ah, mas antes de contar o caso da menina do restaurante, essas do telemarketing teve outros casos também, né? É que assim, esse cara que eu dividi apartamento na época, ele morava. Quer dizer, ele morava lá, mas trabalhava numa empresa de telemarketing que era bem perto, né? E tinha várias meninas dessa empresa de telemarketing que era as que iam no churrasco e tal, porque a empresa de telemarketing era perto, às vezes eles faziam hora extra no sábado, algum mutirão de hora extra no sábado, daí eles iam faziam um churrasco sábado à noite, ou sexta à noite, um rolo assim, né? Aí beleza. E, e nessa aí também tinha outra que ficava comentando, a amiga dessa outra que queria me dar, ficava comentando de nossa, mestre Zosima, esse olho azul que você tem, nossa. Ou uma vez que ela me viu, nessa época eu fazia bico de garçom no restaurante que tinha perto, e ela comentou assim, mestre Zosima, você tá tão bonito hoje e tal, que esse olho azul, não sei o que, né? E, e era outra que eu tinha impressão que ela tava querendo alguma coisa comigo, né? E depois eu descobri que a menina era safada até dizer chega, né? Parecia que era desviada da igreja dela, alguma coisa assim, que ela tem me perguntou, por que tem igreja que tem tantas pessoas que faz coisa errada estando dentro da igreja e tal, né? Aí um dia que ela tava no churrasco e tal, ela chegou falando, fui não sei, vou não sei onde e tal, já volto, não sei o que, né? Daí depois voltou falando, tô passando esse desodorante, esse creme aqui pra tirar um pouco o cheiro que eu fui não sei aonde, fazer não sei o que. Eu não lembro que desculpa ela deu, né? Eu acreditei na época que depois que a festa terminou, no dia seguinte, meu amigo pegou e falou, mestre Zósimo, não seja inocente. Porque nesse churrasco ela tava com o namorado, né? Mas. Ou não tava, nem lembro, mas eu sei que ela tinha namorado, mas meu amigo comentou assim, mestre Zosmo, não seja inocente. Lá, ela tinha ido na PUC, porque disse que a PUC lá eu tava perto da PUC na época, e disse que a PUC tinha uns lugares isolados lá que as meninas iam pra dar, né? Aí ele comentou, ela na verdade deu aquela saída da festa e voltou toda suada e tal, porque ela foi lá dar pra um cara numa festa que tava tendo na PUC, num lugar isolado lá. Ela pegou e foi lá dar pro cara, você não entendeu? Eu falei, caramba, mesmo tendo namorado, é? Então, era um caso assim também, né? Essa aí eu fui livre, né? Então, vamos lá. Eu tô achando que o vídeo vai ficar muito grande, né? Vamos ver o tamanho que tá o vídeo. Essa vai. Então é melhor parar por aqui, pessoal, porque eu vou fazer então a parte 2 do Mestre Zosma Chad ou não, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, né? Eu tenho muitas histórias para contar ainda para responder aquela questão. O Mestre Zosma é virgem ainda porque ele quis, por ser cristão, é porque ele era feio, né? Então, acho que, mesmo que eu demore para conseguir fazer outro vídeo, acho que esses casos assim já vai responder um pouco essa pergunta que eu fiz, né? Tem outros casos para contar ainda e tal, né? Mas eu já vou colocar aqui dessa semana que aconteceu, né, para encerrar com chave de ouro, ou menção honrosa, como dizem, né? Um caso que eu nem ia contar quando eu fiz a tabela no computador para ser meu roteiro do vídeo, mas essa semana, beleza, uma coroa desse mesmo estilo, gordona brava, né? Gordona brava e negra, né? Eu entrei no ônibus e tal.
Aí reparei que alguma senhora perdeu acho que uns R$ 200, né? E assim, eu peguei e vi o dinheiro em cima do banco e tal. O, a mulher saiu e tal, foi assim, né? Eu peguei e sentei perto da senhora, perguntei: é por acaso você conhecia essa senhora que sentava aqui? Ela falou: não, não, só conversei com ela um pouco. Porque ela perdeu alguma coisa? Ela perdeu o dinheiro. E já era, o dinheiro é seu e tal, né? Aí ela começou a conversar um pouco de vez que ela tinha perdido coisa, ou quase perdeu e devolveram, não sei o que, né? Que eu comentei que era pior perder o celular. Aí beleza. Aí beleza, ela pegou e resolveu. No final das contas, fala: ah, você já. Ah, já é seu ponto e tal. Ah, pega meu telefone aí e tal, né? Ela resolveu pegar meu telefone. Daí hoje ela me ligou e tal, né? Porque ontem ela falou que é o dia que eu conheci ela, falou que só ia não sei aonde e tal, né? Ela pegou e me ligou, falou que era evangélica, que já tá com 47 anos e tal, né? Mas que quando eu entrei no ônibus com meu olho azul, eu já chamei a atenção dela e tal, não sei o que, né? Eu falei: ah, me fala aí, então, se você tiver algumas amigas evangélicas e tal, me apresenta, né? Então, eu acho que é isso, pessoal. Logo, logo esse vídeo vai ter uma continuação. Vou tentar voltar à frequência de fazer vídeos uma vez na semana. Então, por hora é isso, pessoal. Forte abraço. Continuem acompanhando o Mestre Zosmo aí. Que nem eu falei, esse é um canal Red Pill voltado à questão do Red Pill com uma nuance cristã, né? Red Pill cristã, ou Red Pill com foco cristão, dá pra dar vários nomes, né? E acho que é isso, né, pessoal? Vou ter vários vídeos para falar sobre isso, mas o mais incrível é os tempos que a gente vive, né? Que tem muita gente que não é cristão adotando o celibato, né? Olha só que incrível, né? Então, muita gente que não é cristão falando que balada é perda de tempo, perda de dinheiro, porque quem não é chato só vai lá para ficar só conseguindo as mulheres mais feias, né? O resto que sobra da balada e pagando 1000 vezes mais caro numa bebida que às vezes é batizada ainda, né? Então me lembrou um vídeo que foi bem engraçado, o Dom Sandro falando, né? Ah, não me venham com essas desculpinhas que vocês vão em festa pra curtir a música e tal, que eu sei que isso é desculpa, vocês vão em festa é pra conhecer mulher e tal, e é bobagem, alguma coisa assim, o Dom Sandro falando nisso, né? Olha só os tempos que a gente tá, né? O fim dos tempos de caras que não são cristãos aconselhando o celibato e aconselhando não ir em baladas, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.